no Brasil, em 1827, nas cidades de Olinda e São Paulo. Nesta noite, o Centro Universitário de Bauru receberá o Dr. Igor Canali Pérez Montanher, juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Ibitinga, São Paulo, que fará um depoimento pessoal. Antes da composição da mesa diretora, gostaríamos de agradecer os professores e os alunos do curso de graduação em Direito, os alunos do programa de pós-graduação Stricto Sensu e os alunos de pós-graduação Lato Sensu, todos do Centro Universitário de Bauru, que estão presencialmente ou online, e todos os demais colaboradores dessa casa de ensino. Além disso, agradecemos os alunos do curso de graduação em Direito que estão nos auxiliando nesta noite. São eles: Andressa Possato, Bruno Curriel, Roberto Tobias, Isadora Pascoal Fernandes, Maria Eduarda Antunes Soares, João Pedro Nascimento Chacon e Júlia Vidal Ferragutti. Solicitamos a todos os participantes que desliguem seus celulares ou os coloquem no modo avião e que permaneçam em silêncio durante o evento, evitando saídas do auditório. As perguntas aos palestrantes poderão ser realizadas ao final, por escrito ou oralmente. Ainda informamos que as horas de atividade complementares ou de extensão somente serão atribuídas aos alunos que participarem de todos os eventos da semana e que permaneçam no auditório online até o encerramento da palestra. Neste momento, convidamos para compor a mesa de honra e presidir os trabalhos o pró-reitor do Centro Universitário de Bauru e coordenador do curso de graduação em Direito, professor Tyon Sofner Berlanga. Convidamos também o professor Leandro Eburno Laposta. O professor Luiz Francisco Borges. E o professor Márcio Gavaldão. Todos professores de curso de Direito desta casa. Finalmente, convidamos para ocupar seu lugar no centro da mesa o palestrante Dr. Igor Canali Pérez Montanher. Com a palavra, o pró-reitor do Centro Universitário de Bauru e coordenador do curso de graduação em Direito, professor Tyon Sofner Berlanga, e depois o palestrante, Dr. Igor Canali Pérez Montanher. Boa noite a todos. Dando sequência à nossa semana jurídica, hoje nós recebemos mais um colega, egresso da IT, que compõe a magistratura do Estado de São Paulo e que abrilhanta, sem sombra de dúvida, a nossa semana jurídica e traz, professor, como eu já venho dizendo ao longo dessa semana para os nossos acadêmicos, traz a importância do estudo, a importância da participação nas semanas jurídicas e nas aulas, porque o futuro é próximo e ele é muito importante desde que a gente se dedique, que a gente tenha um objetivo e que a gente faça esse objetivo se realizar. Para nós é uma honra receber o Dr. Igor aqui nesta noite para compor conosco a mesa, para palestrar, para trazer a sua experiência na magistratura, a sua experiência enquanto acadêmico da IT, na condição de egresso, para que motive os nossos alunos e demonstre aos nossos alunos a importância que foi passar pela IT e chegar onde o senhor chegou, junto aos professores da casa. Nós vamos dar continuidade, e só para avisar também, professor, além dos alunos que nós temos presencial, nós temos também os alunos do diurno,
e do programa de mestrado e doutorado, que também receberam um link por inscrição do NAC, que não puderam comparecer presencialmente e que nos assistem de forma virtual. A informação que eu tenho é que nós passamos de 120 alunos, além dos que estão aqui, nos assistindo também na forma virtual, o que demonstra aí uma participação significativa do nosso corpo discente nessa semana jurídica, que até agora foi brilhante. Eu tenho certeza que hoje o brilhantismo será ainda maior com o professor Igor. Dando por aberto os trabalhos, eu passo direto ao professor Igor, agradecendo ao professor Luiz, ao professor Leandro, ao professor Márcio, que nos auxiliam hoje na composição dessa mesa, representando o corpo docente da Instituição Toledo de Ensino, para que nós possamos ouvi-lo. Então, fique à disposição, fique tranquilo para que a gente possa iniciar, lembrando só do recado que eu lhe dei da câmera, para que os alunos de casa possam, além de ouvi-lo, poder vê-lo, tá bom? Muito obrigado. Até 10h30, mais ou menos, 11 horas. 11h40, tá? Não, é só para saber se continua a mesma coisa da época que eu era aluno aqui. Então, boa noite. Eu vou só ficar um pouquinho sentado, porque se eu começar a falar muito sobre o que eu vou falar agora, eu acabo esquecendo de falar sobre o depoimento especial. Então, boa noite a todos. O professor já fez a apresentação, alguns já me conhecem aqui, porque devo ter passado na sala de alguns. Prometo que não vou repetir o que eu falei naquelas vezes que eu conversei com os senhores. Gostaria de parabenizar, primeiro, cumprimentar todos os componentes da mesa, os professores, sempre uma honra. Professor Márcio, professor Leandro, professor Luiz, professor Taio, aqui presentes. Agradeço o convite e gostaria de parabenizar a IT pelo evento, por esse evento tão bonito, Semana Jurídica. Estou acompanhando os palestrantes convidados. Eu fico até assustado de eu estar no meio dos palestrantes, porque é uma coisa, está sendo um evento muito bonito. Na minha época não teve semana jurídica. Não sei se teve algum momento, né? Antes da minha época, mas na minha época não teve. E é muito importante vocês acompanharem todas as carreiras. Eu vi aqui que cada palestrante está numa carreira. Então, nós temos um delegado da Polícia Federal, um advogado, temos o professor Walter Claudio, que é advogado, mas também é da área acadêmica, né? E temos a Luciana, que é agente fiscal de renda, né? Então, são várias carreiras, é muito legal os senhores conhecerem cada uma das carreiras e aí se apaixonarem por algumas dessas carreiras, né? E aí, eu sempre falo que, assim, temos que usar e abusar da IT. A IT, ela tem uma estrutura... vou ficar de pé, não consigo. A IT, ela tem uma estrutura... Peço licença para a mesa, que eu vou ficar de costas para os senhores, tá? Vou ficar lá na frente. A IT, ela tem uma estrutura invejável. Eu sempre falo que nenhuma outra faculdade aqui da região tem uma estrutura igual a da IT. Então, eu sempre falo, usem e abusem. As mensalidades que a gente paga não é só também para as aulas. Nós temos um corpo a IT tem um corpo docente muito qualificado, né, como os senhores conhecem. Mas também a mensalidade paga a estrutura. Então, não adianta pagar a mensalidade e não usar a estrutura. Eu lembro no meu primeiro ano, eu fui conhecer todos os núcleos que tem a IT. Então, não sei se ainda fica no corredorzinho, fica ali naquele corredorzinho. Mudou para o espaço acadêmico. Então, agora mudou. Mas antes era um corredorzinho que ficava um monte de portinha, assim, vários núcleos. Eu fui um por um. Nem sabia o que eu estava fazendo. Mas fui lá. Falei, vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Por quê? Porque eu falei, eu preciso conhecer os núcleos, a estrutura que a IT me traz, que é a estrutura que a IT me dá para eu poder usufruir 100% dessa faculdade. E foi o que aconteceu. No primeiro ano eu já estava fazendo artigo científico, eu já tinha amizade com a Rosângela, que é a funcionária do núcleo de trabalho de curso, até hoje eu tenho amizade com ela. A Rosana, coitada da Rosana, acho que ela cansou de mim, porque eu ia lá conversar na reitoria. Então, assim, nós temos que usar e abusar dessa estrutura. Os professores estão sempre à disposição, tenho certeza, não tem nenhum professor com má vontade, caso os senhores queiram conversar com eles. Pelo padrão da IT, eu tenho certeza disso, e usufruam disso, né? A gente estava até brincando que minha turma, ela teve vários apelidos, assim, né? Entre os professores. Não a mim, não a gente, né? Os professores apelidavam, tipo, sucursal do inferno, pré-inferno, e por aí vai, sabe? A nossa turma era chata, mas chata. Chata demais. A gente conseguiu fazer professores que não são estressados brigarem com a gente. Mas por quê? Porque a gente ia atrás, a gente lutava. Igor, mas vocês já conseguiram... O que vocês faziam? A gente lutava para ficar melhor. Nós nunca, nunca, nunca
tentamos derrubar algum professor, deixar isso bem claro. Nunca fizemos abaixo-assinado, nunca fizemos nada disso. A Rosana pode até confirmar. A gente nunca apresentou um abaixo-assinado, nunca. Mas eu brigava lá na coordenação. Eu não, pessoal, eu não vou falar que sou eu, que é mentira. Se alguém falar que fui eu, é mentira, tá? Não sou eu. Mas a gente brigava por quê? Porque o ensino da IT, a IT disponibiliza para a gente um ensino maravilhoso. Então, precisamos o quê? Usufruir disso. Sempre buscar o melhor. Eu lembro que, uma vez, só para... Acho que o professor Márcio até lembra. Não sei se o professor Márcio lembra, porque eu acho que era terceiro ano. O senhor só deu aula para a gente nos quarto ou quinto, né? É. Ah, colocaram... Não sei, ainda tem briga de ar-condicionado entre alunos? Se tá muito frio, se tá muito calor, coisa assim, ainda existe essa briga, né? Vai existir sempre, eu acho. E aí minha turma começou, o pessoal que ficava no canto, assim, a abrir a janela com o ar-condicionado ligado. Aí o colaborador, né, o Bedel ainda, colaborador, começou a falar pra gente que não pode abrir a janela enquanto o ar tá ligado. Meio óbvio, né? Tudo bem. Eu sempre fui gordinho, então eu sempre gostei do ar-condicionado, né? Porque gordinho acaba tendo mais calor. Só que aí começaram a abrir a janela. Aí a gente abria a janela, eles ligavam o ar-condicionado. Abria a janela, desligava. Aí começou a ter briga, obviamente, entre o colaborador e a gente. Até que um dia chegamos lá e tinha prego na janela. Tinha um parafuso. Eles falaram, não vai abrir mais. Vai ficar fechado. Porque vai estourar o ar-condicionado, não é verdade? E tinha acabado de acontecer a Boate Kiss, o evento lá da Boate Kiss, né? A hora que eu vi aquilo, eu falei, não vamos fazer isso não. Não. Chamei o colaborador e falei, ó, o que é isso? Por que vocês colocaram o parafuso? Não, porque tá estragando o ar-condicionado. Realmente, a gente queimou um ar-condicionado, né? Deixar isso bem claro. Não sei como a gente não foi expulso da IT, né? A turma inteira. E aí eu falei, não, pode tirar. A gente está num ambiente insalubre e perigoso, porque a janela não abre. Não é ordem da coordenação, é ordem não sei o quê, a gente não vai tirar. Eu falei, vai tirar. Não, não vai. Eu falei, tá bom, vou chamar o jornal da cidade aqui. Vamos chamar o jornal aqui. Eu vou mostrar para todo mundo. Gente do céu. Eu juro que eu tava blefando. Eu não conheço ninguém no jornal. Só sei que na aula seguinte, a Fabiana, que era ficava na coordenação do curso, né, a professora Fabiana, hoje é professora, ela me chamou. Falou, Igor, o professor coordenador do curso quer falar com o senhor. Eu falei, Jesus amado, é agora que eu sou expulso. Não é possível. Agora eu vou ser expulso. O que eu vou falar em casa que eu fui expulso por causa de um prego, um parafuso na janela? Aí cheguei lá, morrendo de medo, né? Não posso falar palavrão aqui, não posso falar besteira, tem que tomar cuidado. Cheguei lá, o professor falou, ô Igor, fiquei sabendo que você vai chamar o jornal. No meu interior, eu tava assim, não, era brincadeira. Mas somos acadêmicos do direito, não é verdade? Temos que manter nossa posição. Eu falei, eu só não vou chamar se tirar o parafuso. Porque tem que tirar o parafuso. No meu interior, eu falei, já era, estou expulso da IT. Nossa, nunca mais vou conseguir fazer nada na minha vida, porque vai ficar aquele recadinho na minha ficha de antecedentes, né? No dia seguinte, estava sem parafuso. Mas, assim, o que eu quis dizer com isso? Não sei porque eu contei essa história. Temos que usar da IT. A IT, ela proporciona para a gente um ensino de qualidade, corpo docente, uma estrutura que não existe em outra faculdade aqui na região, mas a gente tem que usar. Não adianta só vir aqui na aula, ouvir ou fingir que está ouvindo o professor, que a gente não vai conseguir. Né? O estudo ele tem que ser paralelo à aula. Só aula não funciona. Não é? Claro, nós temos, como eu disse, um corpo docente qualificadíssimo que vai dar a melhor aula possível para os senhores. Só que só ouvir geralmente não traz esse conhecimento. Então a gente precisa desse plus. Temos que usar e abusar da instituição Toledo de Ensino, porque eles têm condições, eles dão para a gente suas oportunidades. E continuar estudando depois. Né? E agora, depois dessa breve introdução, vou entrar no tema. Depoimento especial. Deixar bem claro que eu não vou dar um depoimento especial, tá? Foi engraçado, porque quando saiu a arte, né? Minha mãe falou, Igor, você vai dar um depoimento especial? Eu falei, não vou dar um depoimento especial. Vou falar sobre depoimento especial. Não sei se os senhores têm conhecimento o que é o depoimento especial. Alguém já presenciou, já participou de algum depoimento especial? Já viu algum depoimento especial? Tá. Então, o que é o depoimento especial? Vou falar de uma forma bem simples. É uma forma de tomada de depoimento. É um meio de produção da prova testemunhal. Ou seja, é um grãozinho. É um grãozinho de nada
dentro da prova. Ele é o gênero, é a espécie da espécie da espécie. É uma forma de produzir a prova testemunhal. Nada mais, nada menos que uma prova testemunhal. Como surgiu isso? Vou fazer um paralelo. Ninguém sabe o que é depoimento especial, mas quer ver? Quem assistiu o vídeo do Felca de adultização? Viu como bastante gente assistiu. E teve uns que levantou assim a mão com vergonha, né? Mas é um vídeo importantíssimo que todo mundo tem. Não sei se os professores assistiram, todo mundo tem que assistir, porque é muito, muito, muito legal, muito importante. Que é muito importante e vai trazer esse tema. Como os senhores sabem, eu estou na comarca de Bitinga. Falando isso de Bitinga, quem está aqui? Cadê meu estagiário? Ah, ali. Ali. A plaquinha você não trouxe, né? Me apoiando, falando, vai, Igor. Não trouxe, né? E se não bater palma no final da palestra, nem adianta pedir a renovação do contrato, tá? Nem adianta, Alexandre. Fica aí. Mas, enfim. E também tem ex-estagiária minha também? A Isa está por aqui? Hoje ela não veio. Então fica também o recadinho. Em Ibitinga, em todas as comarcas, na verdade, mas eu vou trazer para os senhores aqui a realidade de Ibitinga. Eu gosto sempre de ver números de duas formas. Aumentou drasticamente o número de casos de violência doméstica. E aumentou drasticamente o número de casos de violência sexual. É triste, é triste. Mas, como eu disse, eu gosto de ver de duas formas, dois vieses. Aumentou mesmo o número. Triste, péssimo. Aumentou. E a gente sabe que o mundo hoje ele está violento, né? O pessoal hoje não tem mais a tolerância. Então, é triste essa parte. Segundo lado, está havendo mais denúncias. Esse lado, ok. Ainda é triste, óbvio, que é uma violência, mas está havendo mais denúncias. Estão havendo mais denúncias. Certo? Mas, de qualquer forma, o que a gente começou a perceber? Crianças e adolescentes vítimas de violência, e aqui violência num sentido amplo, estavam desamparadas. Não só criança e adolescente, na verdade, qualquer vítima. Hoje a gente está passando por uma mudança de panorama. Estamos também olhando a vítima e não só o réu. Claro, o réu tem todos os direitos fundamentais previstos constitucionalmente. Mas também temos que olhar para a vítima. Pode chamar de vitimologia, pode chamar de criminologia, da forma que quiserem. Temos que olhar também para a vítima. O que a gente estava vendo? As vítimas estavam desamparadas. Tanto que houve a lei Mariana Ferrer, que inclui o artigo 400A e 474A no Código de Processo Penal, que fala que durante a audiência não pode fazer comentários, perguntas invasivos à vítima, né? Não pode tentar descredibilizar de forma moralmente a vítima durante a audiência, durante um júri, um plenário de júri. Essa foi a primeira mudança. Só que o Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui puxando a sardinha, percebeu que, na verdade, além disso, as crianças e os adolescentes estavam sendo ouvidos de forma inadequada, vamos dizer assim. Porque o que acontecia? Eu fui estagiário aqui, de uma vara criminal, e o meu chefe, ele é uma pessoa muito técnica. É uma pessoa muito boa, maravilhosa, é técnico. Agora, vocês imaginam, eu ainda sou um pouco mais tranquilo, mas uma pessoa, um juiz mais firme, mais bravo, tipo o professor Leandro, bravo. Uma criança ou uma adolescente ir depor na frente desse juiz sobre um suposto caso de violência que ela tenha sofrido. É muito difícil. Como é que eu, Igor, por exemplo, vou perguntar para uma criança de 6, 7 anos se ela sofreu algum tipo de violência? De novo, aqui violência em sentido amplo, depois eu vou explicar certinho. O que estava acontecendo? A gente estava revitimizando ela, porque imagina uma sala de audiência, aqui a maioria, acredito eu, que já tenha participado, já tenha visto uma sala de audiência. É o juiz olhando para a parte, o advogado olhando para a parte, o promotor olhando para a parte, e às vezes o assistente de acusação e o escrevente de sala. Então é muita gente olhando para essa pessoa. Mas eu falo que se um dia eu for testemunha em algum processo, eu vou ficar nervoso. Agora imagina uma criança ou adolescente, todo mundo olhando para essa pessoa, geralmente adulto, ou geralmente não, adultos, né?
esperando ela falar de um fato que ela sofreu. E percebeu que não estava sendo produtivo. Muitas vezes, acabava que não tinha prova, o processo ele corria sem prova, porque a criança não queria falar, a criança ou adolescente não queria falar. Ou então, a gente conseguia a prova a que custo? A um trauma psicológico criança ou adolescente. É produtivo isso? Não é. Eu não entendo como produtivo. Sempre falo que, assim, por exemplo, promotor é de justiça, né? Não é de acusação. A gente tem que buscar justiça. Né? Então, a que ponto a gente chega numa condenação, deixando a vítima com um trauma psicológico sem possibilidade de retorno? Né? Aí surgiu um depoimento especial. E agora eu vou falar para os senhores. Como eu disse, depoimento especial é o quê? Uma forma de tomada do depoimento, da prova testemunhal. É uma prova testemunhal. Qualquer criança ou adolescente vítima ou testemunha de crime violento, com violência ou grave ameaça, deverá ser ouvido na forma do depoimento especial. De novo, vai ser vítima, vai ser testemunha, vai ser depoente. A forma de tomar o depoimento dela é diferente da criança ou do adolescente. É muito triste que eu falei aqui do aumento do número, esqueci de falar. Ibitinga é uma cidade de 80 mil habitantes, Alexandre, mais ou menos, é isso? Eu não estou te vendo, né? Eu uso óculos, mas não te enxergo, tá? 80 mil habitantes. Nós estamos com a pauta, eu faço depoimento especial toda. Claro, não vou comparar com Bauru, né? Mas só para ter uma noção. Eu faço depoimento especial toda terça e quarta, nas manhãs. E a minha pauta de depoimento especial começou em novembro. Então, toda terça e quarta, a partir de hoje, vamos supor, até novembro, eu tenho depoimento especial. Eu vou ouvir vítima de violência, criança e adolescente vítima de violência. Então, é muito. Por isso que é muito importante os senhores saberem o que é um depoimento especial. Então, criança e adolescente vítima de violência, vítima de violência ou testemunha de crime violento, será ouvido na forma do depoimento especial. Por quê? Quem conduz o depoimento, quem intermedia o depoimento especial, é o chamado setor técnico, que é o psicólogo ou a psicóloga e o assistente social ou a assistente social. Eles vão intermediar o depoimento. Quem preside é o juiz. A psicóloga e o assistente vão intermediar. Tá? O juiz continua presidente do ato. É uma audiência. Né? A gente tem que sempre lembrar disso. Não pode esquecer, tem todas as solenidades. É uma audiência, é uma tomada de depoimento, mas é intermediado pela psicóloga ou pela assistente social. Houve até uma discussão um tempo se a assistente social poderia tomar depoimento especial, mas CNJ já falou que pode, todas as decisões também dos tribunais que pode, não tem nenhum problema, desde que capacitado. É uma contenção de danos, porque essa criança adolescente já foi vítima de violência. A gente vai ter que ouvir de novo ela, mas não pode revitimizar. Como que um juiz, nós, juízes, não temos know-how de fazer isso? A gente não sabe fazer pergunta para criança sem ser uma forma direta. Né? Sabe muito bem disso. O juiz acaba fazendo uma pergunta de forma direta. A gente não consegue fazer isso. Por isso que a gente precisa do apoio do setor técnico. Pois bem, quais são os tipos de violência? Mesma coisa da Lei Maria da Penha, tá? Violência física, que aí todo mundo sabe, homicídio, lesão corporal, vias de fato, todas essas questões da violência física. Violência moral, que aí é injúria, difamação, calúnia. Violência psicológica, ameaça, perseguição, qualquer outro elemento desse tipo. Violência patrimonial, então crimes de roubo, por exemplo, a gente também ouve um depoimento especial. E violência sexual, que é estupro de vulnerável, estupro na forma simples, né, 213, importunação sexual, tráfico de pessoas, e por aí vai. Qualquer desses casos vai para o depoimento especial. Mas como que é esse procedimento? O depoimento especial é um ato complexo. E aqui complexo não está no sentido de difícil. Também é difícil, é muito difícil. Mas complexo porque ele é concatenado, vários atos concatenados. Nós temos, não é só apenas o depoimento especial, nós temos muitos atos antes. Então chega no promotor, chega no juiz, o juiz vendo que
a vítima ou a testemunha é menor de idade e é um crime com violência, o juiz pode, de ofício, não precisa do pedido de ninguém, nem do advogado, nem do promotor, nem do assistente de acusação, de ofício já manda para o depoimento especial. Igor, precisa da denúncia para fazer o depoimento especial? Não, não precisa de denúncia. Tem duas possibilidades que o depoimento especial ele é feito como produção antecipada de provas. Isso é bem interessante. 1, violência sexual. 2, quando a vítima tem menos de 7 anos. São os dois casos que a gente pode fazer como produção antecipada de prova. Não precisa de denúncia, não está na fase de instrutória ainda, mas a gente já faz o depoimento especial. Por quê? Para ser o mais rápido possível. Quanto mais rápido, menos o risco de revitimização. Acho que os senhores concordam comigo. Se eu passei por um trauma hoje, se eu falo sobre ele de novo hoje, é traumático, tudo bem, mas eu acabei de sofrer. Se eu não falo sobre esse trauma por 10 anos, 5, 10 anos, se eu falar de novo, eu vou viver tudo aquilo de novo. Olha aqui, moçada. Vou vivenciar aquilo. Os senhores já passaram por uma coisa, a gente vivencia aquele trauma de novo. Então, quanto antes fizer, melhor. Lá em Bitinga, a gente tinha o costume, a gente não, né? O pessoal tinha costume de fazer todo um procedimento antes do depoimento especial. Chegava no depoimento especial, fazia 4 anos que tinha acontecido o fato. Foi uma das coisas que a gente mudou quando chegou lá. Chega, não, tem que ser na hora. Então, 6 meses no máximo. O que acontece? Feito o pedido, determinado depoimento especial, esse processo ele vai para o setor técnico, para a psicóloga assistente social. A psicóloga assistente social, primeiro, antes de tudo, tem que entrar em contato com a vítima, claro, com a responsável legal. Se não for averiguada, indiciada, investigada, que seja, ou investigado, né? E vai falar assim, nós vamos fazer um depoimento especial. Venha no dia tal para a gente conversar. Chama entrevista prévia. Nessa entrevista prévia, a psicóloga, ou o psicólogo e assistente social vai explicar para a criança ou para o adolescente o que está acontecendo lá. Ó, seguinte, você foi, claro, vai fazer toda aquela conversa antes, criar um vínculo com a criança ou adolescente, né? Isso é muito importante mesmo. E vai falar assim, o senhor, você foi vítima, você foi testemunha de um crime violento. Claro, tá vendo como o juiz não pode fazer isso, porque eu já falei crime violento, lá não vai falar, né? Aconteceu uma coisa há um tempo, você lembra o que aconteceu? E ela vai fazer toda uma análise. Eu estou falando ela porque é uma psicóloga que cuida, né? Uma psicóloga e uma assistente social que cuida de Bitinga, mas eu vou continuar, os senhores entendem, né? Vai fazer toda uma análise se aquela criança ou aquela adolescente tem condições de depor. É uma análise muito técnica. A psicóloga e assistente social não podem, em nenhuma hipótese, falar se o fato é verdadeiro ou não. Não pode colocar a vítima está mentindo. Não. Não. Por quê? Porque o depoimento é uma forma de produção da prova testemunhal. Ou seja, é uma prova. Para saber se está mentindo ou não, se aconteceu ou não o fato, eu tenho que analisar todas as provas do processo. E é o juiz que vai analisar. Não é só o depoimento da vítima. Claro, o depoimento da vítima tem especial valor nos crimes violentos, crimes clandestinos. Mas tem outras provas, outros elementos, né? E aí é o juiz que vai analisar. Essa entrevista prévia é feita em portas fechadas. Assistente social, psicóloga, com a criança ou adolescente. Só os dois. O juiz participa? Não participa. O promotor participa? Não participa. O advogado? Não participa. Assistente de acusação? Não participa. Ninguém participa. O que pode acontecer é o defensor, o advogado, nomear um assistente técnico. Aí é um debate interessante. Eu entendo que não pode participar. Mas há entendimentos que podem participar. Não sei se o professor Leandro tem alguma opinião sobre E os isso. diplomatas brasileiros Ele acha que quase pode que participar. perderam Eu as prefiro que não. esperanças Eu prefiro que depois depois conversem o investidor o americano Scott Bassett com o assistente desmarcou uma técnico e ali reunião eles que ele fazem tinha um com o debate. ministro da Porque em Fazenda, tese, Antônio em tese não, Haddad. o setor técnico Bom, ele é em meio imparcial a porque ele é do essa judiciário. O judiciário é imparcial. desesperança em Ele nunca vai relação aos não pode ser canais parcial. oficiais de diálogo, o Itamaraty vem E aí tentando faz um construir relatório. nos bastidores uma O ponte que para a Casa acontecia Branca lá em que deve Bitinga, que passar demorava, que eles principalmente faziam pelos isso antes de marcar a congressistas audiência. Eu gosto de marcar a audiência e já congressistas. mandar para estudo. Nesse relatório, ela vai falar se apresenta óbice ou não para ouvir em audiência.
é aqui que mora, é um perigo muito grande aqui. Porque no relatório não é laudo psicológico, hein? Deixar isso bem claro. Relatório foi o que eu falei. Ela não vai falar se está mentindo ou não, não vai falar. Só vai falar se tem condições ou não de depor. No relatório, a psicóloga, assistente social, tem que falar para gente se a criança ou adolescente quer depor, com quem ela quer depor e se tem condições de depor. Muitas vezes, inclusive peguei um caso semana passada assim, o que a psicóloga falou? Ó, ela tem condições, a menina tem 17 anos, não vai revitimizar, tá tudo bem, só que ela não quer depor. E aí, como que a gente resolve com isso? Ela não vai dar conclusão, eu que tenho que decidir. Vai depor. De novo, a criança ou adolescente é uma vítima ou testemunha. Só não vai depor se apresentar algum óbice. Nesse caso, ela é uma testemunha, uma vítima, como qualquer outra, vai depor. Não tem o porquê não depor. A própria psicóloga falou, ó, não tem nenhum óbice. É diferente quando fala assim, ó, é, vai revitimizar muito. O fato aconteceu há muito tempo. Ou, por exemplo, quando a vítima é de 3, 4 anos, não tem como depor. Aí, tudo bem. Aí, obviamente, eu vou acatar a sugestão do meu setor técnico, porque, como eu disse, eles são imparciais e está bem fundamentado o relatório. Nessa entrevista prévia também, a psicóloga e assistente social tem que dar a opção para a criança ou adolescente depor direto com o juiz. Alguns querem, né? Às vezes a criança ou adolescente quer conhecer o juiz, quer falar direto com o juiz. E aí sim, é o juiz que vai depor, vai tomar o depoimento, tá? É a única possibilidade do juiz tomar depoimento de criança e adolescente vítima de violência. Mas uma coisa que eu esqueci de falar: 18 a 21 anos é facultativo o depoimento especial. Tá? Pode acontecer 18 a 21 anos. Geralmente não, mas já fizemos alguns de 20 anos, mais ou menos. Geralmente, menos de 18 anos é a regra, e depois de 18 a 21 anos é raro, mas pode acontecer. Pois bem, a vítima ou a testemunha vai ter um advogado. Vai ter, é obrigado. Está no protocolo, né, do CNJ, do Tribunal de Justiça, tem que ter um advogado. Ou ela constitui a vítima testemunha, ou a gente nomeia do convênio da Defensoria, né, da OAB. E é uma dúvida muito grande de todos os advogados. Por isso que é muito interessante não, é essencial que os senhores continuem se atualizando sempre. Esse advogado nomeado ou constituído, ele vai ser assistente de acusação? Não, ele acompanha o D só, depoimento especial. Ele só vai acompanhar o D. Ele só acompanha o D. Qual o objetivo dele? Prezar pelos direitos fundamentais da criança, preservação dos direitos e garantias daquela criança, daquele adolescente. Ele só vai participar disso. Acabou o D, acabou a função dele. Se ele se constituir depois como, se habilitar depois como assistente de acusação, tudo bem. Mas, em tese, não. É só isso. Feito todo esse relatório, né, chegamos ao depoimento especial propriamente dito, a audiência. Gente, é muito legal, de verdade. São temas pesados, obviamente, né? Quando tem um depoimento especial, 90%, 80% vai ser estupro de vulnerável, né? Nem preciso falar. Mas é uma audiência muito interessante. Por quê? Ficamos virtualmente todos, né? Mesmo quem está no fórum acaba ficando virtual. A criança vai estar na sala com a psicóloga assistente social, a mesma que fez o relatório, já tem afinidade. Nós estamos online. O protocolo fala em ponto de ouvido. A psicóloga assistente vai ter um ponto com ela. No brasileiro, no português bem, como é que eu posso dizer? Bem interiorano, assim, é um fone de ouvido, né? A gente acaba pondo um fone de ouvido lá porque não tem condições de ter um ponto, né? Todo mundo sabe disso. E às vezes nem tem fone de ouvido. Mas, enfim, fica com fone de ouvido, assistente social psicóloga, e depois promotor, juiz e advogado da testemunha ou da vítima e advogado do réu ficam online. A vítima não vê a gente. Se ela quiser ver, tudo bem, né? Tem que deixar bem claro. Ela sabe que a gente está assistindo, ela tem que ter ciência que tem outras pessoas assistindo, faz parte, é o direito dela saber o que está acontecendo, mas ela não vê a gente. Quando dá a abertura, quando abre a audiência, né, instala a audiência,
a gente explica certinho como vai funcionar. Primeira parte da audiência. A vítima faz livre narrativa. Assistente social, psicólogo, ela pode fazer algumas perguntinhas para organizar, mas faz livre narrativa. Fala, à vontade. Fazemos uma pausa. Isso, todo mundo com o microfone desabilitado. O réu não está, esqueci de mencionar isso, o réu não está. Fazemos uma pausa e aí promotor, advogados fazem as perguntas pro juiz. O juiz, naquele momento, ele pode deferir ou indeferir, naquele momento. Então, passa para o promotor, passa para o assistente de acusação, se tiver, passa para o advogado da vítima e passa para o defensor. Deferindo ou indeferindo, a psicóloga, assistente social vai estar ouvindo. Ela é a psicóloga que vai repassar a pergunta da linguagem mais simples. Não há pergunta direta para a criança. Nós não fazemos. Salvo se quiser depor direto comigo. Com o juiz, com a pessoa que estiver lá. Mas, salvo engano, salvo essa exceção, não há perguntas diretas. Tá? A psicóloga faz a pergunta. Acabou as perguntas, respondeu as perguntas, satisfatório ou insatisfatoriamente? Vou abrir de novo para a pergunta? Não. Isso chama pergunta em bloco. A gente só faz uma rodada de pergunta. Porque senão vai ficar fazendo toda vez a pergunta, a criança não vai ficar confortável. A gente não fica confortável quando faz várias perguntas para a gente. Imagina a criança ou adolescente que está no momento vulnerável lá, fazendo isso. Então, é uma rodada de pergunta. Respondeu, acabou. Acabou o depoimento especial? A audiência, sim. Mas o depoimento especial, não. Porque vem mais um relatório do setor técnico respondendo os quesitos que as partes apresentaram. Quando eu marco a audiência, eu determino que possibilito as partes apresentarem quesitos. Quesitos em relação à entrevista prévia ao depoimento especial. Não é em relação a fatos. Então, por exemplo, apresentou linguagem acessível? Uma pergunta que é muito interessante, mas aí que é feita sempre, e às vezes o setor técnico já apresenta, se a linguagem é compatível com a idade da pessoa, da criança ou do adolescente. Né? Isso é muito interessante, porque a gente percebe quando não é compatível, quando é forçado, quando é instruído, a gente consegue perceber. Então, essa pergunta, para mim, é a pergunta-chave. A linguagem é compatível? Apresentou uma narrativa organizada? Tudo isso é muito importante a gente saber. O depoimento especial, então, só acaba com a apresentação desse relatório. Tá? Gente, é muito legal o depoimento especial, de verdade. A gente vê uma conexão do psicólogo, do assistente social com a vítima, principalmente de crime sexual. A pessoa ali tá complicado, sabe? Imagina, uma menina aí, menina, de 7, 8 anos, acabou de passar por um trauma muito grande, vir falar com o juiz, na frente do promotor. Tem juiz que usa toga, eu só uso em júri só, mas tem juiz que usa toga em toda a audiência. Então, assusta, né? É uma coisa que a criança, a adolescente fica acuado lá. Então, o depoimento especial ele veio para não causar maiores danos, maiores traumas a essa criança ou adolescente. Tanto que, recentemente, houve a alteração da Lei 13.431, que é a que estipula o depoimento especial, 13.431 de 2017, que o depoimento especial ele também deve ser feito em casos de alienação parental. Porque é uma violência psicológica para a criança. Então, mesmo em vara de família, então aqui eu não estou falando só de criminal, também estou falando em vara de família. Se há algum indício de alienação parental, vai fazer depoimento especial com essa criança ou adolescente. Para verificar se houve mesmo essa violência, porque, mais uma vez, a criança não vai responder para o juiz se a mamãe ou o papai fala mal da mamãe e do papai, entendeu? Não vai falar isso. Até porque o juiz não vai perguntar, não vai ter capacidade de fazer essa pergunta. Então, trouxe tudo isso. Eu fiz uma ação, numa audiência de acolhimento institucional lá em Bitinga, que a mãe da criança é adolescente, ou era, não sei se já completou os 8 anos, adolescente. Em tese, foi vítima de violência. Aqui a gente pode falar de uma violência institucional, uma violência social, aí tudo bem. Nós fizemos o depoimento pessoal dela, na ação que ela é requerida, em forma de depoimento especial. E foi muito produtivo. Porque é muito difícil
para essa adolescente entender a pergunta que eu quero fazer, a pergunta que o advogado vai fazer, a pergunta que o promotor vai fazer, né? Então, o depoimento especial ele veio quebrar essa barreira para trazer esse novo conceito. Por que eu falei do vídeo da adultização do Felca? Com essa adultização das redes sociais, aqui fugindo um pouquinho, houve um aumento exponencial nos crimes sexuais criança e adolescente. Bom, quem assistiu o vídeo aqui, a maioria assistiu o vídeo pelo que eu vi, viu que a adolescente e as crianças e adolescentes estão cada vez mais sexualizadas nas redes sociais. O pedófilo, a pessoa que já tem essa tendência, vê aquilo e não tem contato com aquela pessoa da rede social, acaba praticando atos com quem está dentro de casa. Então, a adultização ela está muito ligada ao aumento da violência sexual. Está muito ligado, gente. É assim, é uma coisa absurda o que a gente vê de violência sexual dentro de uma casa. É muito grande. É triste, mas é a realidade, né? Então, o depoimento especial ele está aqui para isso. Ele mostra para a gente que, ó, temos um problema, que é a violência sexual. Temos que ouvir a vítima ou a testemunha. Como que a gente vai fazer isso? O depoimento especial. O depoimento especial é sempre perfeito? Não, não, várias vezes. Acaba passando, né? Não é porque, foi o que eu falei, é uma prova, né? Não é porque a vítima. A gente tem que analisar todas as provas como no processo, né? Por mais que às vezes, por mais que a palavra da vítima ela tem especial relevância, ela tem especial relevância. Nós ainda estamos no livre convencimento motivado, não temos prova tarifada, né? Então eu preciso analisar o depoimento da vítima com todos os outros elementos. Ah, Igor, mas é clandestinidade, como que a gente vê? Pergunta para a mãe dela, como que ela reagiu? Ela tem algum outro? Porque o trauma ele é grande, né? Ele vem com vários outros sintomas. Como que ele reagiu? Como é que ela reagiu ali daquela forma? Pergunta para o próprio réu, mas você ficava lá, como que acontecia? Pergunta para os parentes ali em volta. A gente vai conseguir achar. Se tiver falha no depoimento especial, que acontece, porque é humano que faz o depoimento especial, na análise das demais provas, elas acabam caindo, acabam chegando a um consenso na sentença. Tá? Do depoimento especial, outra coisa que é muito interessante falar. Deixa eu beber água. É a função do promotor. O promotor ali, ele tem uma função, além de, no criminal, órgão acusatório, no civil ele já é fiscal da lei, né, fiscal da ordem jurídica, mas ali ele também fiscaliza os direitos da criança ou do adolescente. Então ali o promotor ele pode intervir nas perguntas querendo deferir ou pugnando pelo deferimento ou indeferimento, e aí apresentando as razões. Muitas vezes passa pelo juiz, passa pelo promotor, passa pelo advogado, as perguntas. E aí a importância de ter um setor técnico imparcial e preparado. O próprio setor técnico pode debater sobre isso. Falar assim, ó, eu não acho que essa pergunta pode ser benéfica, essa pergunta pode gerar uma revitimização. Então, o setor técnico ele tem essa atuação também de barrar as perguntas inoportunas, inconvenientes, tudo o resto. Bom, professor, não sei se vai abrir para pergunta. Aí, já abre para eles? Ou o senhor quer falar? Bom, alguém tem alguma pergunta para fazer sobre depoimento especial? Ou sobre qualquer outra coisa? Sobre a IT? Vai levar microfone ou... Levanta a mão de novo. Gente, o pessoal do quarto ano, parabéns pela organização também do evento. Parece que é vocês que estão fazendo, né? Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Meu nome é Inácio, sou aluno no curso de Direito do quarto termo. E, doutor, eu tenho uma pergunta para o senhor. No caso que o senhor comentou que
a psicóloga ou assistente social, ela não determina se é verdade os fatos apresentados pelo menor, pelo infante, ou se é falso, haveria possibilidade no depoimento pessoal a ocorrência do crime de falso testemunho ou sendo menor de idade um ato infracional análogo ao crime de falso testemunho? É, primeiro, se for vítima, não tem, né? Porque acaba sendo. Não presta o compromisso, né? Sendo vítima, não presta compromisso, então não tem crime de falso testemunho. Se for testemunho, é bem interessante essa pergunta, né? Que coisa. Depende do que você acredita da tomada do compromisso ali como testemunha, né? Aí eu faço a pergunta: menor de 18 anos toma compromisso? É isso que eu tô falando. É obrigado a dizer a verdade? Eu tenho que falar, ó, você tem o dever de dizer a verdade. Todo mundo pode ser testemunha, eu sei. Mas é muito complicado, sabe? Como você chama? Desculpa. Inácio. É muito difícil ali eu falar, virar para testemunha. Vítima a gente já descartou, tá? Então a parte mais complicada, que é vítima, eu já descartei porque não presta compromisso. Na testemunha, é muito difícil eu falar assim, ó, fala à vontade, mas se você falar alguma coisa errada, eu vou te processar. É muito complicado, sabe? Na minha opinião, não presta compromisso menor, né, nesse caso de depoimento especial. Oi? Justamente, primeiro, por ser menor de idade, né, acaba não prestando compromisso, e segundo, por toda a sistemática do depoimento especial, né? É muito difícil hoje a gente processar alguém por falso testemunho, vai revitimizar, entendeu? Vai viver tudo aquilo de novo. Eu acho muito complicado processar pelo falso testemunho, tá? Mas principalmente por conta dessa questão menor de 18 anos. Para mim, não toma testemunho, não toma compromisso, dizer a verdade. Eu não tomo compromisso para menor de 18 anos, porque acaba não sendo tanto elemento. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Agora é para vocês falarem, tá, gente? Se quiser trazer caso também, coisa assim, tá? Boa noite, professor. Meu nome é Carmen, eu sou aluna do terceiro ano. E eu queria fazer uma pergunta. A questão do profissional técnico que acompanha a criança, no caso, psicólogo e assistente social, isso já está definido em lei. Vai ser o psicólogo e assistente social. Está na lei? Digo isso porque, indiscutivelmente, a formação do psicólogo imprescindível, o assistente social, mas em determinados momentos, quando a gente tem uma dúvida em relação a se a criança realmente ela está falando a verdade, a maneira como ela está, talvez um profissional especializado em análise do discurso, no caso, um fonoaudiólogo, talvez fosse alguém que poderia também contribuir, né? Porque a comunicação é imprescindível. Essa criança realmente ela tá ouvindo o que está sendo perguntado, ela está conseguindo interpretar, como está a cognição dela. O psicólogo tem formação para isso, mas de repente, em casos específicos. Então a pergunta é essa: seria possível chamar, em casos específicos, a ajuda de um outro profissional ou não há essa abertura? A lei fala em profissional habilitado e capacitado. Esse é o termo usado pela lei. Lei 13.431/17. E aí depende dos tribunais, do CNJ, obviamente, né, com acompanhamento do CNJ, fazer as capacitações. Que aí, geralmente, é no TJ de São Paulo, psicólogo e assistente social. Eu fiz o curso de capacitação e posso dizer assim, é muito completo. Assim, sendo bem sincero para vocês, assim, começou a falar de psicologia, adorei, mas não. Olha, ainda bem que a gente é da área jurídica, viu, gente, porque psicologia é difícil. Mas, então, a lei fala em profissional habilitado e capacitado. Precisa dessa capacitação. Sobre outros profissionais, aí entra na questão do assistente técnico. Que aí eu e o professor Leandro, nós temos só essa questão da divergência, que aí o assistente de acusação, o advogado, ele pode sim nomear um assistente técnico para participar tanto da entrevista prévia quanto do próprio depoimento especial. Foi o que eu falei, eu entendo que não faz depois uma entrevista reservada com a psicóloga assistente social, mas tem vários juízes que aceitam que esse profissional participe. Claro, tem que estar nos autos,
o juiz tem que deferir, né? Tem que ter todos os elementos. Inclusive, teve um caso bem interessante. Foi feito todo esse ato do depoimento especial. Não é meu esse caso. Foi feito todo esse ato do depoimento especial. No final, não foi favorável à parte X. A parte pegou essa audiência e enviou para um psicólogo de confiança deles. E aí esse psicólogo de confiança deu o laudo, falando que pode ser mentira, que teve instrução, coisa assim. Nesse caso, para mim, foi uma violação gigantesca do sigilo processual. Porque o juiz ele tem que autorizar. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão do assistente. É possível, resumindo, é possível um fonoaudiólogo, não sei. De acordo com a necessidade de cada caso, é possível sim, de fato. Mas tem que ter autorização do juiz. Sempre tem que fazer a petiçãozinha, que é o básico. Tá? Mas é bem legal, a capacitação vale muito a pena fazer. E aí, pessoal? Quem mais? Boa noite, professor, tudo bem? bem? Meu nome é Victor, sou do 5º ano. E, professor, a dúvida que eu fiquei, ainda quanto ao psicólogo e ao assistente técnico que o senhor comentou, o senhor disse como assistente técnico poderia entrar, por exemplo, fonoaudiólogo, isso ficaria, eu acho que, pelo que eu entendi, a critério do juízo, né? E ao psicólogo, o senhor disse que tem que ser um profissional especializado e habilitado, se eu não me engano. E nesse contexto, como é que o senhor faz para verificar se aquele profissional ele é especializado ou habilitado? E às vezes, se esse psicólogo, por exemplo, se ele fizer uma especialização fora, ou uma outra especialização que normalmente é sobre aquele assunto, mas talvez não seja tão reconhecida, como é que faz nesse sentido? E uma outra dúvida depois se o senhor puder responder também, o que o senhor implementaria no depoimento especial para tornar ele ainda mais efetivo, com a sua experiência, com a sua vivência? Muito obrigado, professor. Imagina, que agradeço. Em relação à capacitação. Hoje, no Tribunal de Justiça, a capacitação ela é feita pelo tribunal. Então, a gente só aceita capacitação credenciada pelo tribunal, que é feito pelo tribunal mesmo. Não tem como a gente fazer de outra forma, inclusive pelo setor técnico do tribunal. Então, a gente sabe, por exemplo, eu tenho 2 psicólogas e 2 assistentes sociais lá. Esse mês, a outra psicóloga também fez a capacitação, mas até então eu sabia que aquela psicóloga não poderia fazer, porque ela não estava capacitada. Então, a gente tem toda essa informação no tribunal. O setor técnico, depois que toma posse, ele tem um tempo que ele é obrigado a fazer essa capacitação, né? E aí a gente acaba conhecendo também, né? Mas vem essa informação. Assistente não precisa dessa capacitação, né? Porque ele vem de fora e vindo o assistente técnico, que é de confiança da parte, eu não tenho como exigir. Mas quem vai presidir o depoimento especial é o setor técnico, é o do Tribunal de Justiça que vai presidir. O máximo que pode acontecer, quando aceita a participação da entrevista prévia, é esse assistente técnico olhar, só vai assistir. Tá? Ele não vai dar pitaco ali na hora, ele só vai assistir. Tá? Aí depois ele apresenta o laudo dele, como qualquer outra perícia. A perícia judicial com o assistente técnico é o perito que o juiz nomeou que vai fazer a perícia. Ele só vai acompanhar. E o assistente técnico ali na entrevista prévia é a mesma coisa. Ele não vai dar pitaco, não pode. Se der pitaco, provavelmente a psicóloga do tribunal vai falar, ó, agora não, depois você faz o seu relatório. Porque o vínculo tem que ser com a psicóloga assistente social. Olha, o que eu implementaria para melhorar assim, eu gosto muito, mas dá para melhorar ainda mais, sabe? Eu acho que algumas coisas ainda estão um pouco nebulosas na questão da entrevista prévia. Porque foi o que eu falei, todo mundo fala assim, não é laudo psicológico. E eu concordo, não é laudo psicológico. Ali eu não estou falando. Só que ao mesmo tempo, eu uso aquilo para falar, ó, a linguagem, como eu disse, né? A linguagem é compatível com a idade da criança ou do adolescente. Só que não é laudo psicológico. Então, para mim, ainda há necessidade de fazer uma reestruturação dessa entrevista prévia para dar um suporte maior, tanto para o juiz quanto para as partes. A gente precisa de um relatório. Por isso que eu falo que, assim, eu confio cegamente no meu setor técnico, cegamente. Mas eu sempre vou analisar todos os fundamentos que eles colocam no relatório. Porque às vezes eu não concordo. E aí eu debato com ele, com a pessoa. Eu chamo a psicóloga, chamo a assistente social, falo, por que você não recomendou? Porque eu não entendi.
Então vai muito da prática. Então por isso que eu falo, sabe? Ainda há muitas diferenças entre as comarcas sobre como é feita essa entrevista prévia. Para mim tem que ter uma melhor organização. Eu sou muito a favor de objetivar tudo. Para mim tem que ter uma objetivação dessa entrevista prévia, desse relatório, para saber como é que a gente vai fazer depois, tá? Foi o que eu falei, para mim o depoimento especial para mim ele é perfeito, ele é uma coisa uma inovação nem tanto, né, 2017, mas assim, veio para melhorar a situação da criança e do adolescente, principalmente crime sexual, era assim, acho que o professor Leandro, o professor Márcio também, todo mundo aqui, era muito difícil pegar depoimento de criança, adolescente, vítima de... Fez também? Não era difícil? Constrangedor, essa é a palavra. É muito constrangedor, sabe? Porque a gente tem que fazer perguntas e eu não vou perguntar para a criança, ela não vai entender para mim se houve conjunção carnal ou ato libidinoso. Ela não vai entender. Só que ao mesmo tempo, um marmanjo perguntar para ela de uma forma mais infantilizada, fica estranho. E aí, a criança, a gente perde entre aspas, né? Perde a prova. A gente não vai ter a prova. Ah, é melhor absolver do que condenar, absolver um inocente do que condenar, absolver um culpado do que condenar um inocente. Mas a gente tem que tentar ao máximo retirar, pegar essa prova. Então é só essa questão mesmo da entrevista prévia que eu acho que poderia dar uma objetivada. E professor, só para finalizar, desculpa, Imagina, só para finalizar, o que o senhor comentou que em alguns casos pessoas de 18 a 21 anos também poderiam se enquadrar nesse depoimento especial. Eu gostaria que o senhor pudesse exemplificar alguns casos em que esse cenário seria possível e o porquê disso. Agradeço. A lei ela fala em 18 a 21 anos também. É uma prática que depois de 18 anos não faz. Mas o que, que pode perceber às vezes é um adulto ali, um jovem adulto, né? Com um trauma muito grande. Ou que é infantilizado. Hoje nós temos crianças de 19 anos, muitas crianças de 19 anos. Então, quando a gente percebe, por exemplo, numa das vezes que eu vi, que eu fiz, que eu determinei o depoimento especial para 19 anos, eu acho que a pessoa tinha. Eu comecei o depoimento, eu falei, não vai rolar, não vai dar certo. Na hora eu percebi. Aí eu parei. Vai muito do feeling também. Ali na hora a gente percebe do promotor, não só do juiz, promotor, do advogado, porque é interessante para todo mundo. Foi o que eu falei, é prova para todo mundo. Comunhão de provas, gente. Está no processo é de todo mundo. Então é interessante para todo mundo. Então, naquele feeling, eu falei: não vou conseguir fazer esse depoimento. Não vou conseguir tirar nada dessa pessoa. Aí mandei para depoimento especial, lá conseguiu. Então é mais 18 a 21 anos, é quando você percebe que tem um trauma muito grande, que não consegue reviver, sabe? Ou que já faz muito tempo, a pessoa ela é infantilizada, ela tem um pouco mais de dificuldade de falar. Aí a gente manda depoimento especial. Eu, particularmente, não gosto muito, só quando eu percebo. Em tese, eu marco uma audiência normal, sem depoimento especial. Havendo necessidade, aí a gente manda para depoimento especial. Mas 18 e 21 é a mesma coisa de medida socioeducativa, 18 a 21 anos, né? É excepcional, mas pode acontecer. Tá? E aí, gente? Aqui. Ivo, do segundo ano. Depoimento especial também posso usar para casos de idoso, que hoje você tem muita questão de vulnerabilidade, até inclusive questões patrimoniais, que às vezes as pessoas estão muito fragilizadas também. De repente é uma opção do juiz, ou de repente a lei já está também enxergando esse público aí, que hoje também, eu acredito que até na fala inicial do professor, o senhor chamou a atenção também para o pessoal de mais idade também, que tá começando a surgir agora esse estilo de violência que ocorria, mas não era efetivamente transparente. E as pessoas às vezes têm como o professor acabou de comentar, né, das crianças infantilizadas, de repente o adulto também acaba, aí já vem Alzheimer, tem também toda uma decorrência de questões da própria idade. Muito boa pergunta, inclusive. Mas não tem. Depoimento especial para idoso, hoje não. A gente mantém a regra do depoimento da prova testemunhal é imediaticidade, o juiz e a parte. A gente ainda mantém essa regra. Mas concordo plenamente. A gente ouve muita vítima
lá, né, na vara criminal, às vezes em vara de família também, a gente percebe que tem dificuldade, sabe? Não, ou às vezes não entende ali o que está acontecendo, sabe? E não é uma crítica ah, etária nem nada, a gente sabe disso. O pessoal muito mais velho começa a ter essa dificuldade, mas não tem. Hoje ainda é nessa questão, mas é bem interessante, né? Para idoso. Ah. O professor Leandro falou de se valer da analogia. É uma possibilidade. É. Ele está falando de uma lacuna legislativa com similitude de situações. Pode ser, é. Mas já chegou a ver alguma coisa nesse sentido? É interessante. Não, mas é. Viu? Depoimento especial, foi? Ah, tá. Tá. É, mas é muito interessante. E é uma coisa de se pensar também, né? Dá até para escrever. Olha lá, né? Um artigo. Então, aí, Ivo, faz um artigo sobre isso. É interessantíssimo, de verdade. De verdade, eu nunca pensei nisso. Faz um artigo sobre isso. Vai lá encher o saco da Rosângela. Pede pra ela todas as dicas, ela dá. Ou da Rosana também. Rosana tá lá, ó? Não, Rosana não. Então vai lá. É, conversa com o professor Leandro, né? Ele tem pouco trabalho mesmo. É. Mas é um tema bem interessante para escrever, de verdade. Eu nunca tinha pensado nessa situação. Muito, muito. E assim, Ivo, além da violência patrimonial, que é uma coisa absurda, interdição, né? Não tinha tanto litígio antigamente como tem hoje de interdição. Tá tendo muita interdição e aí nomeação de curador, né? O curatelado fala assim, não, mas eu não tô precisando de curador. Eu tô bem. Então, assim, são essas situações. Gostei muito da... Sim, sim. É, tem toda essa violência, não tem jeito. Bem, bem, bem interessante. Gostei. E aí, gente? Quem mais? Ô, Alexandre, você quer fazer alguma pergunta, Alexandre? Não vai fazer nenhuma pergunta, Alexandre? Poxa vida, hein? E você, Giovana, não vai fazer nenhuma pergunta também? Giovana, já presenciou algum depoimento especial? Pede depois pra ver, é legal. Doutor André. Pois não. Boa noite, doutor Boa Igor. noite. Eu sou o Glauber, né? Professor do curso de Serviço Social. É, doutor, eu queria que o senhor explicasse um pouco a diferença, né, das comarcas. E as comarcas pequenas, de município de pequeno porte e médio, eles confundem, às vezes, a escuta especializada com o depoimento especial. Porque a gente sabe que é todo um processo para garantir essa proteção. O senhor poderia, eu acho que, diferenciar isso? Sim. E também, se a escuta especializada pode ser utilizado como uma antecipação de prova? É, obrigado até. A lei faz essa diferenciação, a Lei 13.431, sobre escuta especializada e depoimento especial. Ambos são tomadas de depoimentos de criança e adolescente vítimas de violência, né? A escuta especializada, ela é realizada fora do judiciário, né? Então, ali num CREAS, num CRAS, aí depende do município, né? Setor de desenvolvimento social, Tabatinga é desenvolvimento social, né? E aí é feito por um profissional também capacitado, mas fora do judiciário. Ibitinga não tem escuta especializada, é muito triste. Porque, às vezes, a gente consegue pular muita etapa, sabe, de revitimização. Muitas vezes. Santa Cruz, eu passei um tempo em Santa Cruz, tinha, e era ótimo. Porque às vezes a gente matava o processo ali, entendeu? Falava assim, ó, fez a escuta especializada, não confirmou as supostas alegações, beleza, acabou ali o processo. Quando não tem, aí eu preciso fazer a produção antecipada. Aí que é o interessante da escuta especializada. Porque se eu tenho escuta especializada, não tem por que eu fazer a produção antecipada de prova. Porque a produção antecipada de prova é para eu dar elementos para o Ministério Público denunciar ou não o réu, né? E aí fazer a tipificação dele. Com a escuta especializada eu já tenho esse elemento. Não é prova,
né? Aí tem a discussão se é prova irrepetível ou não, né? Mas em regra não é prova porque não tem contraditório, não foi em audiência. Mas então, de novo, a escuta especializada, ela é fora do judiciário, feita por assistente social, da prefeitura, do CRES, do CRAS, do desenvolvimento social, e ela pode sim servir como produção antecipada. Na verdade, ela nos ajuda muito nessa questão da produção antecipada. Mas obrigado pelo lembrete. Esse escuta especializado é muito, muito, muito importante para a gente. Deveria ter em todos os municípios, né? Ibitinga não tem, Bariri, que eu passei, também não tinha. Santa Cruz tem. Bauru deve ter também, né? Escuta especializada. Ah, deve ter. Tem? Então tem. Mas a escuta especializada, ela seria para a gente de grande valia lá nas outras comarcas. Era essa a pergunta? Obrigado. E aí, gente? Mais alguma pergunta? Uma coisa interessante que eu queria falar é que a gente acompanha assim muitos casos de registro de ocorrências de violência, principalmente doméstica, que está intimamente atrelado a uma ação na vara de família. Isso é muito comum, mais comum do que deveria ser. Então, o que a gente vê muitas vezes? Uma ação de família, guarda, divórcio, regulamentação de visita, em trâmite com as partes. E vamos supor, não deu uma decisão favorável, a pessoa faz uma medida protetiva para afastar, né? Isso acontece não só violência doméstica, né, lesão corporal, ameaça, mas também estupro, essas questões. Aí cabe mais uma vez a sensibilidade, tanto do juízo do ofício, né, que eu estou falando juízo de uma forma geral, quanto da psicóloga assistente social. O pessoal lá do meu cartório já está ciente já que quando chega pedido de protetiva, faz uma pesquisa rápida, bem rápida, se tem ação de família, para uma coisa não interferir na outra. Teve um caso que estava tendo regulamentação de visitas avoengas lá. Os avós entraram para regulamentar a visita e foi dada a liminar. Foi dada a liminar lá. Só que aí a parte que foi prejudicada, no fim de semana, entrou no plantão com uma medida protetiva. E, obviamente, não mencionou que havia uma ação civil em curso, né? Uma ação de regulamentação. E o juiz de plantão, não sei se alguém aqui já fez, é tudo muito rápido. Então, chegou, saiu, não tem, a gente não pode, né? Tem que seguir o fluxo, porque é muita coisa. Concedeu a medida protetiva. Aí, na segunda-feira, veio o conflito. Aqui eu estou dando visita e aqui eu estou dando medida protetiva para não se aproximar. É uma situação complicadíssima. Aí o que aconteceu? O processo foi redistribuído para outra comarca. Aí pediram a revogação da. Não, aí revogou a liminar, né? Aí foi distribuído para outra comarca, porque endereço, alguma coisa assim. Pediram de novo a visita. O juiz, ou a juíza da nova comarca, virou e falou: Ó, eu não vou decidir nada disso, porque tem uma medida protetiva vigente. Eu não vou interferir no criminal. E ele tá certo, por um lado. Como é que ele vai falar assim, não, pode fazer a visita, mas tem a protetiva? E aí faz a visita, dá um descumprimento de medida protetiva, flagrante, e todo mundo sabe que flagrante de descumprimento de medida protetiva converte para preventiva, né? É muito raro não converter. Tem que tomar um cuidado, gente, para não influenciar. Tanto que na decisão, que depois eu revoguei as protetivas, eu falei assim: ó, seguinte, a visita, depois você resumou. Eu não estou mandando visitar, eu só não estou proibindo, porque não tinha violência. Se tivesse violência, tudo bem, aí não tem o que discutir. Mas eu não via violência nos netos. Então, o psicólogo assistente social no depoimento especial tem que estar ciente de toda essa informação. Por isso que eu sempre falo assim: o Poder Judiciário é uma maquininha que funciona todo mundo junto. Tem que estar bem engrenado. Se eu sei de uma informação que tem uma ação civil, eu tenho que avisar o meu setor técnico. Falar, ó, tem uma ação civil. Então, dá uma olhada certinho, faz uma análise um pouco diferente, vê o que está acontecendo, para estar sempre engrenado, né? O judiciário é um só. Todo mundo sabe disso. Como o direito é um só. A gente tem vários ramos para fins de organização, mas ele é um só. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Então tá certo. Professor, era isso que eu queria trazer para vocês. Boa noite a todos. Como eu sou um pouquinho só mais velho que o professor Igor,
eu fiz várias audiências de estupro de vulnerável, na forma antiga, professor. E confesso a vocês que era uma situação muito difícil, constrangedora. A grande maioria de vocês já frequentou o fórum. O fórum é um ambiente hostil, é um local de solução de conflitos, então as pessoas que vão ao fórum estão com os ânimos, né, acirrados, e então coloquem nesse contexto uma criança vítima de abuso perante um magistrado, um promotor de justiça, um advogado. Tomava cuidado de tirar o réu sempre, né, quando tínhamos a criança. E era muito difícil essa instrução, muito difícil. Me lembro na comarca de Lins de ouvir uma criança, uma menina de apenas 9 anos de idade que tinha sido estuprada pelo pai, que por sua vez já havia estuprado outra filha na capital, estava escondido na região, e praticou o delito novamente. Ela foi muito madura, acabou esclarecendo tudo, mas eu confesso que naquele dia houve um grande constrangimento geral. Pela oitiva dela em audiência, ela claramente ficou abalada. Então, o depoimento especial, ele é muito importante. Estou falando da área criminal, na família também é importante, porque nós, em crimes dessa natureza, a grande maioria dos casos não chega. Nós não tomamos conhecimento. Para vocês terem ideia, na cidade de Aras há uma unidade prisional exclusivamente dedicada a crimes sexuais. E lá nós temos 2.500 pessoas cumprindo pena. Aqui em Galha, não coube todo mundo em Aras. Aqui em Galha foi construída uma nova unidade e lá nós temos mais 1.200 pessoas cumprindo crime dessa natureza. E, alerto, a maior parte é contra vulnerável. E essa prova é de difícil obtenção. E falo nos dois sentidos, tá? Porque também temos que tomar muito cuidado para fins de condenação, porque é praticamente a sentença de morte para quem recebe uma condenação dessa e cai no sistema prisional. Certo? Então, é um instrumento importantíssimo para a justiça criminal, agora também para a justiça da família. Precisamos aperfeiçoá-lo, talvez até uma normatização, né, um pouquinho mais detalhada do Conselho Nacional de Justiça, que tem profissionais habilitados para isso. É fundamental. E por que que eu digo isso? Muitos alunos, às vezes eu falo em estupro de vulnerável, eles se assustam, professor Taio. Mas vocês precisam estar preparados. É uma realidade aí fora que vocês vão se deparar. Isso vai acontecer. E já aproveitando essa observação, quero parabenizar o professor Taio, o professor Luiz, o professor Igor também, pela iniciativa. Cada dia estamos recebendo um profissional de determinada área do direito. Isso é fundamental. Todos nós, profissionais do direito, temos o mesmo objetivo. Trabalhamos em funções distintas, mas o objetivo é sempre o mesmo. Nós buscamos a justiça. Vocês vão trabalhar no dia a dia de vocês com conflitos de interesses. Quem vem para a área do direito vai trabalhar com conflito e com a realidade injusta. Nós vamos trabalhar com injustiças. Ninguém procura um promotor de justiça, um advogado, ou um juiz, ou outro profissional, se não estiver vivendo uma injustiça. E qual vai ser a missão de vocês na condição de delegadas, delegados, promotoras, promotores, advogadas, advogados, defensoras, juízas? É mudar essa realidade injusta que vocês vão viver, do estupro de vulnerável,
né, das questões da família e mudar pelo direito, da melhor forma, não na força, mas sim pelo direito. Então, cada um de vocês vai ter uma aptidão. Eu penso que eu seria um péssimo promotor de justiça, um péssimo também defensor. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Aliás, eu acho que eu nem sei fazer. E quando me aposentar, eu prometo que só vou ficar dando aula, que eu acho que mais ou menos ainda. Então, cada um de vocês tem uma aptidão. E essa aptidão ela é identificada em eventos como esse. Vocês vão identificar aí alguma situação, algum comentário que leva vocês a escolher um determinado caminho a seguir. Certo? No mais, também parabenizar o professor Igor pela belíssima exposição. Eu quero, caminhando para o final, apenas comentar uma situação. Eu não advogo na área criminal. Meu pai é advogado criminalista, já há 60 anos advogando na área criminal. E quando surgiu a lei de depoimento especial, um caso bastante estranho aconteceu. Próximo à nossa cidade tem um hospital psiquiátrico e uma paciente, 43 anos à época, foi logo depois da lei 2017, né, que foi a lei, isso. Foi logo depois da lei. Nesse hospital psiquiátrico, uma paciente de 43 anos, não verbal, então não se comunicava, ela não conseguia se comunicar. Ela teve um problema de saúde, foi levada ao hospital da cidade. No hospital da cidade, atendida pelo médico, o médico entendeu por bem que ela passasse a noite no hospital para acompanhamento. Durante a noite, um enfermeiro resolve, né? E fez o que achou que devia fazer. E no dia seguinte, o pessoal do hospital, a enfermeira-chefe, a psicóloga do hospital, tal, foram com a ambulância do próprio hospital buscar a paciente. Quando chegaram para buscar a paciente estava totalmente dopada. Dopada, 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 dopada. E a informação foi de que o médico tinha determinado essa medicação porque à noite ela tinha ficado muito agressiva e ela foi dopada para que pudesse levar ela para o hospital. Até aí, tudo bem, levaram ela para o hospital. Levaram ela para o hospital psiquiátrico e passaram a cuidar dela lá. Demorou muito para que ela recuperasse, ou seja, voltasse. Quando ela voltou aos gritos, voltou extremamente agressiva, que era uma situação que, segundo o hospital, há muito tempo ela não praticava aquele ato, ou seja, ela vinha de uma medicação, vinha de um acompanhamento e ela não tinha essa agressividade àquele ponto que ela estava tendo. E aí o hospital, através da sua psicóloga, do seu médico psiquiatra, juntou todo mundo e foi entender o que estava acontecendo e qual era a medicação que tinham dado no hospital, para ver se era a medicação que tinha dado alguma situação reversa na paciente e tal. Em resumo, de toda essa conversa, conseguiram, através da conversa com com o médico psiquiatra e também com a psicóloga, chegar a esse consenso de que algo tinha acontecido com ela no hospital, porque ela apresentava algumas manchas roxas pelo corpo e ela apresentava uma mordida na parte íntima dela, onde essa mordida na parte íntima dela causou uma lesão considerável na parte íntima dela. Isso detalhado no hospital. Isso foi, lógico, para a justiça, se apurou quem eram os enfermeiros da noite e tudo mais, para tentar identificar, e aí veio a discussão, faz depoimento pessoal, ela não é verbal, como que a gente vai conseguir identificar, de que maneira será? Eu sei que surgiu uma discussão toda sobre esse aspecto. E essa discussão toda sobre esse aspecto demorou um tanto,
e ela, mês ou pouco mais de um mês depois, suicidou. Ela se suicidou no hospital. Ela simplesmente se suicidou, colocou no almoço que eles dão lá, eles têm muito cuidado para não dar faca, não dar garfo, tal. Com uma colher, ela enfiou a colher na garganta e empurrou a colher para dentro da garganta, travou a boca que ninguém conseguia abrir a boca dela e ela morreu aos 43 anos de idade depois dessa situação. Aí o processo continuou, porque independente do falecimento, continuou o processo, foi feita autópsia e tudo mais, e apurou o seguinte, que ela era virgem e perdeu a virgindade, então provavelmente ela foi vítima realmente do caso. Então são situações que a gente visualiza, isso eu vivenciei dentro do escritório em Marília, porque meu pai acabou participando desse processo, na época contratado pelo hospital para apurar, depois entrou-se com ação indenizatória contra o hospital, pela família dela. Ela tinha a família veio e tudo mais. Então são situações que a gente percebe que o vulnerável, apesar da lei falar até os 21 anos, e aí entrando diretamente na pergunta do colega, existe uma vulnerabilidade que pode vir daí. Essa não era verbal. Então, para ela, depoimento pessoal era impossível. Ela era não verbal. Mas aqueles que são verbal, que têm, às vezes, uma idade extremamente pequena, né, considerada. Às vezes a pessoa tem 40 anos com idade mental de 7, de 5, é uma criança. Né? E tem 43 anos de idade. Então, como que a gente pode dimensionar isso? Aí entra exatamente o que o professor Leandro falou e que o professor Igor falou. Aí tem que se adequar, tem que fazer uma analogia dessa estrutura legal. Então, percebam, os temas dessa semana foram temas todos instigantes. Desde a segunda-feira, ontem também, com constitucional, igualdade, hoje com depoimento especial com o professor Igor, todos proferidos por egressos dessa casa. E volto a repetir o que eu digo desde segunda-feira. Espero que um dia estejam os senhores sentados aqui no meu lugar, no lugar do Igor, no lugar do Leandro, ou seja, estejam aqui na condição de professores, de coordenadores do curso, de palestrantes, porque tudo isso é possível. E como disse bem o professor Leandro, é na semana jurídica que nasce esse viés de entender para que lado eu vou, o que tem de importante, vendo as várias áreas, isso é fundamental. Quero agradecer imensamente ao professor Igor, que no primeiro contato que eu tive com ele, imediatamente aceitou retornar à casa, retornará inúmeras outras vezes, eu tenho certeza disso, por sua qualidade, por sua amizade, né? Nos tornamos amigos, eu tenho certeza que retornará. Quero agradecer ao professor Luiz por compor a mesa, ao professor Leandro, ao professor Márcio, ao professor Carlos, que aqui está, e dizer para vocês, nós estamos aqui com um colega professor da Casa do Serviço Social, mas também formado em Direito e mestrando em Direito na casa, ou seja, também nosso egresso aqui, que em breve, se Deus quiser, estará palestrando com todos nós também, junto a essa casa. Portanto, amanhã nós temos uma palestra extremamente importante, que é a reforma tributária dentro da natureza do comércio, que é justamente para discutir muito do que nós estamos tendo de taxação, né? Então, não tem ninguém melhor do que a delegada tributária. Quem sabe ela conta para nós o que aconteceu com a Ultrafarma e com a Fast Shop, já, né? Já que aconteceu ali, né? Quem sabe ela conta para nós o que aconteceu do ICMS. Portanto, amanhã a gente segue com a Semana Jurídica. Quero agradecer a presença de todos aqui, a presença de todos na forma virtual, agradecer a Júlia e a todos os colegas do quarto ano por participarem conosco, e o quarto ano está dando um show nessa participação na Semana Jurídica conosco, terceiro ano. Nem o coordenador sabe quem está ajudando ele, é assim que o mundo caminha. O terceiro ano que está nos auxiliando. Agradecer a participação da nossa colega aqui, que sempre faz o som e as gravações. Muito obrigado a todos e até amanhã. Está encerrado.